bem-vindo a mais um tutorial do Alimento Diário. Agora chegamos ao volume 2 da série atual, A Economia Divina, e o título do volume 2 é A Progressão da Vida Divina. Então nós temos aqui já disponível esse material tão precioso que é o Alimento Diário. E a mensagem 1, o título dela é José chorou. Nós temos visto, e nos tutoriais anteriores, a importância desse personagem da Bíblia chamado José. Quando você fala sobre a economia de Deus, a economia divina, sobre o plano de Deus, nós não podemos deixar de falar de José, que foi uma pessoa trabalhada por Deus no Antigo Testamento, e desde a sua juventude, e por fim se tornou o governador do Egito e administrou todo o Egito a pedido de Faraó. E naquela época o Egito tinha passado por um período de fartura de alimento, mas depois entrou num processo, num período de escassez, e José conseguiu administrar essa fase crítica ali da terra do Egito, e vinham pessoas de vários lugares para buscar alimento naquela época. E graças a Deus, José então representa cada um de nós, o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Hoje Ele quer nos treinar, nos aperfeiçoar, nos tornar pessoas úteis a Ele, para nós podermos administrar as coisas espirituais, cuidar principalmente de pessoas, as pessoas que Deus tem colocado diante de nós, no nosso ambiente de trabalho, aqueles que estudam, na igreja, na vida da igreja de reuniões, os nossos vizinhos, enfim, todas as pessoas que o Senhor colocou que estão próximas a nós, são pessoas que nós precisamos cuidar delas espiritualmente, alimentá-las, supri-las, e Deus precisa trabalhar em nós para isso. Então, foi isso que Deus fez na vida de José, e por isso ele foi tão útil a Deus no Antigo Testamento, e nós queremos também ser úteis a Deus hoje, nesta era da igreja, na era da graça que nós estamos vivendo, e assim Deus está nos preparando para o reino vindouro. O seu reino vindouro, no mundo que há de vir, nós poderemos cooperar com Ele de uma forma com muita responsabilidade e tendo toda a qualificação para isso. Então hoje nós estamos nesse período de aperfeiçoamento, período que nós temos sido trabalhados pelo Senhor. Esse título, José chorou, foi um achado do nosso querido irmão Dong, e nós registramos no Alimento Diário, porque nós muitas vezes passamos por esse assunto quando lemos a Bíblia. Qual é a importância disso para nós? Então, uma coisa que o irmão Dong falou que me chamou muita atenção, e eu creio que vai chamar sua atenção também, a Bíblia é um livro de sentimentos. Ela não é um livro frio. Ela não é um livro que fala para o homem, dá uma receita para o homem seguir as normas, as regras de uma forma fria. Mas a Bíblia é um livro cheio de sentimentos. E na história de José, o choro dele é registrado em algumas passagens do livro de Gênesis, mostra também que José era uma pessoa cheia de sentimentos. Uma pessoa que foi injustiçada, uma pessoa que foi vendida pelos seus irmãos, uma pessoa que sofreu da parte de seus irmãos, como se fosse nos dias de hoje, bullying, foi desprezado, foi rejeitado, foi maltratado. Essa pessoa foi uma pessoa que depois se tornou uma pessoa cheia de sentimentos, passou por tudo isso. Depois na casa de Potifar também nós nos lembramos que ele sofreu injustiça ali pela mulher de Potifar, até ser colocado na prisão. Então uma pessoa muito sofrida.
mas não murmurou, não reclamou dessas situações adversas, desagradáveis pelas quais ele passou. Pelo contrário, ele aproveitou todas as oportunidades para amadurecer. Então, quando nós vemos o registro de choro de José, não é só usando o lado emocional dele, né, mas também revelando a maturidade que ele alcançou por meio de tantas experiências que ele passou, e ele se submeteu, se sujeitou, por isso ele se tornou a pessoa que ele se tornou, preciosa para Deus e muito preciosa para nós também. Então, um dos registros está em Gênesis 42, nos versículos 23 e 24. Eu não vou ler para você, para a gente ganhar tempo, mas eu vou deixar citado, registrada a referência, depois você pode ler com calma todo o contexto. E ali menciona que José, quando ele se reencontrou com seus irmãos, ele chorou, mas ele chorou de uma forma oculta. Ele se retirou da presença dos seus irmãos para chorar, porque seus irmãos não o reconheceram. Ele conversou com seus irmãos por meio de intérprete. Então seus irmãos não sabiam que estavam falando com José lá no Egito. E aí ele se retirou, então, depois de ter tido esse primeiro contato com seus irmãos, depois de muito tempo, ele se retirou para chorar. O outro episódio está no capítulo 43, versículo 30, que os seus irmãos retornaram para a casa do seu pai, Jacó, e, a pedido de José, eles trouxeram o irmão mais novo de José, que é Benjamim. Então, quando José viu Benjamim, ele também chorou. Então foi um momento de muita alegria para ele, de muita satisfação rever o irmão mais novo dele. E aqui ainda os seus irmãos não sabiam que ele era José. No capítulo 45, versículos 1 e 2, aqui sim, José se manifestou para seus irmãos, e aqui mais uma vez tem um registro de um choro. Agora não é mais oculto, ele não se retirou para chorar, mas ele chorou ali abertamente. Os egípcios, os seus irmãos viram, os egípcios viram, e toda a casa de Faraó também ouviu o choro de José. Então é muito importante esse registro aqui. Depois nós vamos no capítulo, ainda no capítulo 45, nos versículos 14 e 15, nós temos José também abraçou Benjamim e chorou, e depois também chorou sobre todos os irmãos dele. Então nós vemos que era uma pessoa, não era uma pessoa fria, mas era uma pessoa cheia de sentimento. E eu não imagino, né? Eu me imagino no lugar de José. Eu não sei qual seria a minha reação, né? Não sei se seria de ódio, de rejeição para com meus irmãos, de vingança, aproveitar agora, tá vendo? Vocês estão diante de mim, fizeram tudo aquilo comigo, agora eu vou me aproveitar de vocês. Mas José não, José, ele continuou humilde, continuou na sua simplicidade e com esse sentimento ainda de chorar diante daquela situação, mas um choro revelando maturidade. Como se ele dissesse assim: puxa, valeu a pena passar por tudo aquilo, e hoje o Senhor Deus confirmou o sonho que ele me deu e que eu revelei para os meus irmãos e para os meus pais, de que iria reinar, e realmente estava acontecendo aquilo. Então, esse choro dele também mostrava uma satisfação interior que ele estava tendo pelo cumprimento daquilo que Deus havia prometido para ele em sonho. E no capítulo 46, no versículo 29, aqui nós temos mais um registro. Foi quando ele se encontrou com seu pai. Ele se reencontrou com seu pai Jacó, ou Israel, e também
ele chorou. Depois, no capítulo 50, no versículo 1, também mostra ali na morte do seu pai Jacó, José chorando e pranteando a morte do seu pai. No final do capítulo 50, a partir do versículo 15, com a morte do seu pai, os seus irmãos temeram que José fizesse qualquer mal a eles. Então eles estavam muito apreensivos, mas eles manifestaram a sua apreensão para José, e José, naquele momento, também chorou e encorajou os seus irmãos, falou para eles não terem medo, não ficarem apreensivos, que ele iria cuidar muito bem deles e ia dar todo o sustento, ia cuidar também dos filhos deles. Então, olha a atitude de alguém que passou por tantos sofrimentos e debaixo também da tirania dos seus irmãos, mas ele superou tudo isso porque ele tinha uma visão de que ele ia governar, e naquele momento ele já estava governando. Aquela visão, aquele sonho já estava sendo cumprido na vida dele. Ele agora estava sendo útil a Deus e sendo mais útil às pessoas. Eu queria ler com você Lucas, capítulo 6, e versículos 35 e 36. Esses dois versículos eu vou ler com você, porque aqui nós temos uma lição, que foi o que o Senhor Jesus deixou para nós, mas uma lição que nós aprendemos também com José. E a lição que nós temos é essa: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amado irmão, amada irmã, amado amigo, amiga, você que está nos ouvindo, nos vendo, aqui existe uma grande lição para todos nós. Tratar bem as pessoas que nos tratam bem é uma coisa. Agora, tratar bem pessoas que nos fazem o mal. E aqui fala inimigos. E nós somos encorajados a fazer o bem. Emprestar para quem você sabe que vai devolver para você, vai agradecer você, vai elogiar você, é uma coisa. Mas emprestar, sem esperar nenhuma paga, essa é uma lição profunda. É isso que Deus está querendo trabalhar na minha vida e na sua vida, por meio dessa palavra. A Bíblia não pode ser só um livro de histórias e nós recebermos, ouvirmos o relato dessas histórias de uma forma fria. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, e essa palavra, quando ela vem, ela mexe conosco. Ela entra no nosso coração e ela faz uma mudança no nosso interior. Então é isso que está acontecendo na minha vida e na sua vida, cada vez que nos aproximamos da palavra, da Bíblia, e com um coração adequado. Deus vai mudar. Sabe, aquele relacionamento que você tem com as pessoas próximas a você, pessoas que incomodam você, pessoas que causam desconforto em você, pessoas que não querem o seu bem. Muitas vezes você tem essa sensação de que as pessoas não querem o seu bem, mas Deus, mesmo a essas pessoas, deseja que você as trate bem. Por quê? Porque Ele quer ganhar essas pessoas também, para o plano dEle, para a economia dEle, para fazer a vontade dEle. E hoje, muitos filhos de Deus pregam o Evangelho. E muitas pessoas se convertem por meio da pregação do Evangelho.
Mas a palavra que o Senhor está dando para nós, usando a experiência de José, dentro desse contexto da economia divina, é para mostrar que além de pregar o Evangelho, levar pessoas a se converter, nós precisamos cuidar delas, para que elas possam crescer na vida com Deus, na vida cristã, na vida da igreja, amadurecer e, mais tarde, reinar também com o Senhor juntamente conosco. Então, nosso desafio é muito maior do que nós imaginamos. Você pensa que pregar o Evangelho é o suficiente? Fui lá, preguei o Evangelho, algumas pessoas se converteram, ótimo. Não. Cuidar das pessoas leva tempo. Por isso que Deus trabalhou em José, especialmente no tempo que ele esteve na prisão. Isso aí nós já falamos nos tutoriais anteriores. E o Senhor quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Para confirmar, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, mais um texto que eu gostaria de ler com você, versículo 11, diz assim: aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. O que esse texto está dizendo para nós? Aperfeiçoai-vos. O que significa isso? Desenvolver principalmente a nossa humanidade. Para cuidar de pessoas, nós precisamos ter uma humanidade adequada. A vida de Deus já está em nós, quando nós cremos no Senhor Jesus. E essa vida de Deus, ela trouxe também a humanidade do Senhor Jesus para dentro de nós. Então, essa humanidade também precisa ser desenvolvida em nós. Aí nós vamos saber cuidar das pessoas. É fácil criticar as pessoas? É fácil condenar as pessoas? É fácil cobrar das pessoas? Mas não é tão simples apacentar, cuidar e gastar tempo com as pessoas com perseverança para que elas possam avançar e ter progresso na vida delas. Por isso que o título deste volume é a progressão da vida divina. Isso exige um pouco mais de nós. Por isso nós precisamos ser aperfeiçoados, ser trabalhados para termos mais sensibilidade, sabermos nos colocar no lugar da pessoa. É fácil você ficar no seu lugar, na sua posição, e querer medir as pessoas por você, na condição que você está. Mas eu preciso e você precisa, nós precisamos aprender a nos colocar no lugar da pessoa, naquela situação que ela está. Aí sim nós vamos conseguir ajudar melhor as pessoas. Chama-se empatia no relacionamento com as pessoas, no relacionamento interpessoal. Precisamos de empatia, saber nos colocar no lugar da pessoa. Aí sim, foi o que o Senhor Jesus fez com o homem. Se ele ficasse como Deus, cheio de glória, na sua lá nas alturas, ele não ia entender o homem, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele assumiu uma condição de servo, ele se tornou um homem, embora sem pecado, mas ele experimentou essa humanidade, as restrições da nossa humanidade, para poder se tornar o nosso grande sumo sacerdote e nos socorrer nas nossas fraquezas. Se nós queremos ajudar as pessoas, precisamos também passar por esse processo de aperfeiçoamento. Assim nós vamos entender os outros e vamos nos compadecer da situação das pessoas, seja ela qual for. E você sabe em que ambiente isso ocorre? Isso ocorre na vida da igreja. Por isso que Deus, quando nos ganhou, quando nós nos convertemos a Ele, quando Ele nos resgatou do mundo, Ele nos colocou num outro ambiente que é a igreja, a vida da igreja, o viver da igreja. E é nesse ambiente que Ele está trabalhando em nós. José foi colocado numa prisão para cuidar de pessoas, ele se aproximou das pessoas e cuidou delas na condição que elas estavam. Deus nos colocou na igreja. E nós temos uma variedade muito grande de irmãos, de irmãs e condição de pessoas. Nós não imaginamos a situação de cada pessoa. Nós não conseguimos nem imaginar o que elas passam, mas o Senhor quer nos preparar
para cuidarmos melhor das pessoas, independente da situação delas. Nós queremos, assim, concluir esta semana 1 do volume 2 desta série do Alimento Diário, a Economia Divina. E antes de nós concluirmos, eu queria falar para você quais são os livros que foram indicados como leitura de apoio. Então, um dos livros é Imutável Amor de Deus. Aqui esse livro preciosíssimo, O Imutável Amor de Deus, capítulo 7 dele, você vai poder enriquecer ainda mais a palavra dessa semana do Alimento Diário. E o próximo e o outro livro indicado é Minha Meta, Governar com Cristo. Aqui você pode ler o capítulo 6, que você vai receber grande ajuda e vai complementar a palavra dessa semana. Que Deus abençoe você.